Oi, pessoal, eu sou a Carol aqui do Livroteca com Chá e hoje eu quero compartilhar com vocês uma história de um livro nacional, de um autor nacional que eu conheci lá no Instagram. E eu quero deixar aqui com vocês, né, compartilhar, na verdade, todas as minhas impressões e todo o sentimento que eu senti na hora que eu estava lendo essa história. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir encarecidamente para vocês que não são ainda inscritos no canal, se inscrevam. Não se esqueçam de ativar o sininho, porque vocês ativando o sininho, vocês vão estar recebendo de primeira mão todos os vídeos que eu soltar aqui na plataforma. Então, o YouTube vai entender também que vocês estão gostando do conteúdo e de tudo que eu estou passando para vocês e vai, consequentemente, entregar para mais pessoas, para pessoas diferentes que também gostam desse mesmo mundo, né? Do mundo literário, do mundo dos livros. Então, dada todas as informações cabíveis, né? A história, ela é mais assim, ela tem muita ação. E a cada página que eu li, a cada desenvolvimento da história em si, de todo o enredo, eu me imaginava sentada no sofá vendo um filme, né? Aqueles filmes de ação, de matador de aluguel, de toda aquela reviravolta, e a gente querendo saber realmente como que vai terminar toda a história, né? Se vai ter um fechamento legal, bacana. Foi essa impressão de primeiro momento quando eu me deparei com toda a história, né? Com todo o conjunto do livro. Na verdade, ele me entregou um único livro, uma única história só que o livro foi dividido em duas partes, que é o arco 1 e o arco 2. O nome do livro se chama O Mercador de Frutas Podres e eu vou estar explicando do porquê desse nome, tá? Acontece que a história, ela inicia de uma forma muito boa, muito simples, mas ao mesmo tempo muito poética, porque ela traz a primeira narrativa como primeira pessoa, né, a narrativa dos primeiros capítulos, contando a história do Ricardo, né? O Ricardo, a princípio, a gente vai conhecer ele como um mercador, né, como um feirante, como a gente conhece nos dias de hoje, que vende frutas, verduras, enfim, ele vai contar a história dele meio que por cima do como ele chegou ali nessa profissão, de como ele chegou na situação que ele estava ali, já logo nos primeiros capítulos, né? E depois a gente vai entender que no desenrolar da história e do livro, ele também vai continuar contando a história dele com essa mesma narrativa, né? Como se fosse uma narrativa de primeira pessoa. Mas também vai ter outras falas, vai ter vários outros personagens. E a história do Ricardo, ela é bem interessante porque eu consigo ver o Ricardo, ele é um homem negro, né? A princípio a gente entende que ele é o feirante ali, né? Por isso que ele é conhecido como mercador, como se fosse o feirante nos dias de hoje. Só que essa é uma das profissões que são uma camuflagem do que realmente ele é. Na verdade, o Ricardo, ele é um matador de aluguel. Então, toda a profissão dele gira em torno dessa ação que eu falei, né, inicialmente para vocês. Então, daí por aí vocês já vão entender como que a história, como que o livro vai se tornar tão interessante, né? Ao mesmo tempo que ele conta sobre a história do passado dele, ele também vai ter todo o dia a dia dele muito ativo. Então, e a gente embarca, né, nessa história, a gente embarca na profundidade que é a vida dele. E o primeiro caso que ele pega tem o sindicato dos assassinos. E a primeira, logo assim, nos primeiros capítulos, ele tem uma missão de queimar um arquivo, né? Um arquivo que é uma pessoa, né? Que tem por nome Antônio. E ele vai atrás dessa vítima, né? Vamos se dizer. Só que acontece que lá, chegando lá, ele vai fazer como qualquer outro dia que tem o trabalho dele. Ele é um assassino muito esperto, muito agilidoso, muito articuloso. E aí ele chega, né, nesse ponto onde está a vítima dele, por chamado de Antônio. E ele faz o
ele, bem feito. Ele acaba assassinando o Antônio, também a mulher dele. E ele, quando ele já está saindo, ele escuta um choro de uma criança e ele nota que tem uma criança dentro do carro. E quando ele se depara, porque sem ter, no caso, e quando ele se depara com a criança, ele também se depara com um dos princípios dele, né? Com uma dos pensamentos e da personalidade dele, que não aceita de maneira alguma acabar, né, com a vida de uma criança. Então, para ele ultrapassa todo o tipo de princípio que ele tem, apesar de ele ser um assassino, ele não passa por... tem algumas leis dele próprio que ele não ultrapassa. Então, matar criança não é da índole dele. Então, o que ele faz? Ele, na verdade, ele vai até dentro da casa, né, das supostas vítimas, e ele percebe lá que a criança se chama Antônio, que não só o pai, a criança, e que realmente a vítima que era para ele ter matado seria a criança e não os adultos, né? E não o casal em si. Aí ele se depara com uma realidade que ele conhece o chefe dele, que ele conhece o sindicato e que se ele não fazer o serviço dele, alguém vem atrás e faz, e ele também vai pagar o pato, né, gente? Ele também vai pagar com a vida dele, ou, né, ele vai ter que arcar com o que ele deixou de fazer. E daí que a história se desenrola, tá, gente? Acontece que muitas pessoas, eu não vou contar toda a história aqui, né, porque eu gostaria muito que vocês lessem essa história, mas vem trazer à tona algumas pessoas do passado que eram muito importantes para ele. Enfim, ele começa a entender que alguns princípios dele são maiores do que qualquer ação que ele possa fazer nessa profissão. Eu achei interessante porque quando ele quando ele se depara com essa criança, né, que realmente tinha que ser a vítima dele, ele pensa, né, ele pensa nos princípios dele e ele entra em contato com uma pessoa do passado dele, né, que é a ex-noiva dele, e conversa com ela para ela cuidar dessa criança, né, para ter uma segurança, para ser uma pessoa que cuide dessa criança com todo amor e todo carinho, porque ela já não tem mais os pais, né, porque ele acabou de matar, né, de executar os pais. E quando ele faz isso, ele radicalmente ele começa a ter o convívio novamente com essa personagem, que é a Angelina, e através desse convívio vai ter o florescer de todo o sentimento que eles tinham um pelo outro, e começa a ser nutrido, né, todo esse sentimento. Não digo que essa história é um romance, não acredito que vai por esse caminho. Ele vai trazer à tona todos os outros sentimentos que ele deixou para trás lá no passado. E conforme essa criança vai crescer, ele, como um pensamento de um assassino, ele sempre teve consigo que, como ele foi o grande responsável pela morte dos pais, ele quer que essa criança cresça, aprenda tudo o que ele sabe em questão a ser matador de aluguel, em questão de segurança, em questão de se defender, para que um dia essa criança possa saber da verdade, quem foi que realmente matou os pais dele, e que possa se vingar. E ele mesmo está cuidando de um futuro assassino dele mesmo. Mas a história, gente, eu não vou contar tudo, assim, todos os pontos, porque é muito incrível. O desenvolvimento da escrita do autor é uma forma complexa que ele traz toda a história, faz você repensar, parar, olhar para o texto e pensar e conversar consigo mesmo e dizer: realmente, se eu estivesse no lugar do Ricardo, o que eu faria? Se eu estivesse no lugar da Angelina, o que eu faria? Ele vai ter contato com policiais também, vai ter aquela rixa policial e bandidos, policial e o sindicato. E ele vai estar no meio desse fuzuê todo, porque vai haver outros desacordos e outras guerras entre as classes.
Vai estar todo aquele sentimento que eu já digo que não é um romance, mas que nutre todos os sentimentos que vieram à tona do passado. Vai estar tudo ali embolado na cabeça do Ricardo e ele vai ter que resolver muita coisa da vida dele pessoal, da família dele, dele mesmo, do que ele pensa, do que ele quer fazer sobre a vida dele, e ali a história vai se desenrolar com o tempo. Vai ter uma passagem de tempo ali que é muito importante, que o autor conseguiu desenvolver de uma forma incrível, que não é todo autor e toda a história que deixa claro quando se passa muitos anos, quando se passa muito tempo. Então dá pra ver de uma forma muito incrível a escrita dele e provar que a escrita dele é boa mesmo. Então eu não li nenhuma outra obra do autor, né? Mas eu pretendo ler. Mas só com essa primeira obra que ele mandou pra mim, eu achei espetacular e me deu mais vontade de querer ler mais de algumas histórias dele. Então, assim, fica a dica pra vocês. É uma história incrível. Não era, como eu já informei, não é um gênero que eu costumo ler, que é ação, que é essa adrenalina toda. Não é esse tipo de gênero que eu costumo ler, mas me prendeu do início, que começou muito reflexivo sobre o Ricardo, sobre o que ele pensa, por ele ser um homem negro, por ele trazer à tona algumas realidades nuas e cruas que ele passou no dia a dia, na rua e tudo. E aquilo dali vai prendendo a gente e depois vai trazendo a história dele do dia a dia, com o passar do tempo, todo aquele sentimento, toda aquela vivência. Tudo que ele passa vai fazendo com que a gente se prenda na história até o final. Eu espero que vocês tenham essa mesma impressão que a minha. A minha impressão o desenvolvimento dessa história, toda a história em si, me fez entender que por mais que a gente seja algo e que a gente queira plantar algo para mostrar para as pessoas qual é a forma da nossa personalidade, tem algumas coisas que vem na vida da gente que faz a gente refletir e trazer realmente a nossa verdadeira essência, né? Aquela essência que às vezes está lá guardadinha e que, dependendo da situação que a gente tem que se deparar, ela vem à tona com toda a força e desmorona tudo o que a gente já tentou construir e que realmente não era nada daquilo, né? O que é pra ser, é pra ser. Eu sempre acredito nisso. O que é nosso é nosso, o que é pra ser, é pra ser. E tá ali, a gente só tem que desenvolver. A nossa essência é o principal, é o que importa. E esse livro traz muito isso. Que independente do que a gente for, do que a gente seja, do que o outro saiba que a gente é ou pense que a gente é, a nossa essência é a que vale e ela uma hora, um dia ela vem à tona. Esse foi a principal impressão que me deu, né, sobre esse livro. Eu gostaria de deixar para vocês essa indicação. E mais uma vez, obrigada, né, por enquanto é isso. Finalizando aqui com vocês. Se vocês não são inscritos no canal, não esqueçam de se inscrever, de ativar o sininho. Se vocês quiserem deixar alguma perguntinha aqui pra mim, podem ficar à vontade sobre o livro, sobre a escrita do autor, sobre como procurar. Eu vou deixar tudo lá na descrição, todos os links de tudo. E também, se vocês quiserem conhecer a minha wishlist, se vocês também quiserem conhecer o meu perfil lá no Instagram, eu vou deixar tudo anotadinho aqui na descrição do vídeo. E que vocês tenham uma ótima semana. E é isso, tá, gente? Agradeço pela companhia de todos. Um beijo e até a próxima.